Sabias que durante muito tempo eu achei que era bipolar ou mesmo maluca? Pois bem, eu sou a Bárbara Couto e bem-vinda à minha casa. Neste espaço eu vou-te ensinar como te tornares terapeuta de ti e dos outros com rentabilidade, paixão e saúde através do Shiatsu Medicina. Não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sininho para receberes todos os vídeos em primeira mão. Sim, é isso mesmo. Durante muito tempo eu achei que de facto eu não era normal, que teria algum tipo de problema grave, emocional, porque eu tinha muitas variações e achava que normal seria ser equilibrada, constante, então haver uma linha reta, e eu era cheia de picos. Então, quando eu entrei no curso de Shiatsu e comecei a estudar os elementos e me apercebi que na minha essência, ou seja, a maioria do meu corpo é constituído pelo elemento fogo, e comecei a estudar as manifestações desse elemento de fogo, algumas coisas começaram a fazer sentido. E é isso que eu te vou explicar neste vídeo. Quais são os problemas, os desequilíbrios do elemento fogo e quais são as suas manifestações, e será que tu também identificas algumas questões em ti? Vamos a ver. O elemento fogo é o elemento mais yang, mais masculino dos 5 elementos, que são fogo, depois temos a terra, depois temos o metal, depois a água e depois a madeira ou a árvore. E iniciamos outra vez no ciclo do fogo. Então, sendo o elemento mais yang, é um elemento muito voltado para fora, para a comunicação, para o exterior. Então, o fogo representa a nossa capacidade de ir para o mundo, de percebermos o mundo que está também à nossa volta, os nossos relacionamentos, as circunstâncias da nossa vida. Então é muito importante entenderes que este elemento fogo nos permite esta exposição, esta abertura. Acontece que no mundo ocidental nós estamos super estimulados para este fora e muito menos estimulados para o lado mais yin, que é o oposto, que é a água, que é o lado da introspeção, da pausa. Então nós não conseguimos viver sem esta dualidade, e a sociedade está-nos a estimular muito para fazer acontecer, para estarmos mais ativos. Então muitas vezes acontece este desequilíbrio no elemento fogo, que está ligado ao órgão do coração, que é o monarca, que é o mestre. Então as pessoas começam a adoecer porque não fazem um movimento yin que favorece a saúde orgânica do nosso rim, que é responsável pela nossa vitalidade. Então, eu, principalmente há 10, 15 anos atrás, vivia em constante desequilíbrio deste elemento fogo. Porquê? Porque trabalhava em excesso, estava sempre muito importada com o que os outros pensavam de mim, estava muito importada com aquilo que eu tinha, com aquilo que eu fazia, com aquilo que estava fora, e muito menos com aquilo que eu pensava, com aquilo que eu era, com aquilo que eu sentia. Então é por isso que este elemento estava sempre em constante bloqueio, e isso fazia em termos físicos o seguinte. Então nós, quando temos um bloqueio, um desequilíbrio neste elemento, começamos a sentir muita questão circulatória. Eu comecei a sentir os pés muito frios, as mãos muito frias, ou seja, o sangue não chega às extremidades. Nós podemos sentir a face ruborizada, sentir que estamos muito vermelhas, porque é do excesso de fogo que vem principalmente para a parte superior do corpo, ou seja, a circulação começa a ativar-se mais para a zona da cabeça, porque é esta atividade mental que está em excesso. Nós vemos isso muito hoje. Um fogo em desequilíbrio é esta pessoa que não consegue parar de pensar. Depois, com o tempo, começamos a sentir que não conseguimos desligar. Então aqui começam a surgir as insónias, a dificuldade em estar realmente no momento presente, porque nós estamos a viver
na nossa mente. É como se fosse um comboio de pensamentos e nós podemos estar no sítio mais incrível, mais paradisíaco, podemos estar de férias e parece que não conseguimos parar, não conseguimos usufruir, não conseguimos degustar, não conseguimos estar realmente com as pessoas, porque estamos a fazer montes de comboios. Fogo tem muito a ver com ansiedade em relação ao futuro, excesso de futuro. A ansiedade é isso que significa, é um excesso de futuro. Então eu vivia assim durante muito tempo e depois o fogo tem outra característica, é quando ele fica muito crepitante, imaginem mesmo uma fogueira, não é? Ele está muito crepitante e ele tem rastilhos grandes que chegam até quase uma euforia, uma coisa muito exagerada, e eu caía neste exagero, nesta demais, só que também muito facilmente o fogo apagava. Então eu caía numa depressão profunda. Costuma-se dizer que só conhece a verdadeira tristeza, o metal, que depois vamos ver mais à frente, ou então um fogo apagado. Então era isto que eu sentia, podia estar num momento de euforia. A euforia é uma distorção da alegria, é uma aparente alegria, mas que não é, porque ela não está fundamentada, não está solidificada, então é superficial, é aquela pessoa que ri por desespero, estão a ver, que por alienamento até, então eu era essa pessoa e depois muito rapidamente podia acabar a chorar e a sentir-me a pior pessoa deste mundo, a sentir-me uma fraude, a boicotar-me, a dizer mal de mim, a dizer o quanto eu era insuficiente e a ter pensamentos mesmo muito derrotistas e muito maus para mim própria. Então, esta oscilação forte fazia de facto pensar que eu estaria muitas vezes com questões emocionais, desequilíbrios graves. E o mais incrível é que eu percebi que isto não tinha só a ver com saúde mental e que na medicina chinesa nós temos uma associação orgânica, ou seja, para a medicina chinesa e para o shiatsu, claro, nós podemos, através da melhoria do funcionamento do órgão matéria em si, do órgão físico, também alterar a nossa emoção. Então eu percebi que manipulando o meridiano do coração e principalmente o da sua víscera associada, que é o intestino delgado, eu podia obter novamente um controle sobre estas oscilações. E foi isso que começou a acontecer. Então eu comecei a manipular intestino delgado e coração, o meridiano, a abrir esses dois canais que estavam extremamente bloqueados na minha vida. Além do mais, no elemento fogo, eu ainda tenho um fogo secundário que tem mais dois meridianos, que é o pericárdio, que é um protetor do coração, é a película que protege o coração, e ainda o triplo aquecedor, que é responsável pelo aquecimento de todo o nosso corpo. Então, ao manipular estes 4 meridianos, eu consegui ainda mais sentir que o meu fogo estava brando, um fogo suave, que aquece a minha vida, que traz bem-estar, que traz prazer, que traz alegria, mas é uma alegria suave, que não é eufórica, não é uma alegria que vem de um lugar de extrapolação. O tecido associado ao elemento fogo é, por isso, o vaso, ou seja, os vasos sanguíneos que, quando estão em sobreaquecimento, porque é é isso que um fogo em desequilíbrio manifesta. O fogo é quente e quando está doente acaba por aumentar esta característica, então fica demasiado quente e o excesso de calor faz com que haja compressão dos vasos sanguíneos e daí estar muito associado ao desequilíbrio no elemento fogo, as arritmias, as tromboses, a arteriosclerose e as taquicardias. Então,
esta compressão dos vasos é porque realmente há um sobreaquecimento dos mesmos. Depois há uma outra manifestação que é o órgão dos sentidos, e aqui temos a língua e a fala. Então, nós conseguimos, através desta característica da fala em excesso, por exemplo, perceber que a pessoa está com um bloqueio neste elemento. Então, é aquela pessoa que vem e que fala demais, escuta de menos, que atrapalha os assuntos, que mistura, que faz aqui também, que fica um bocadinho baralhada com a cronologia das coisas e com a percepção do mundo. Nós percebemos que há aqui uma série de confusão por excesso de fogo no seu discurso, que é atrapalhado, que é confuso, que é aleatório e perdido, não consegue manter uma ordem nem cronológica muitas vezes. E então esta fala, esta língua vai de facto manifestar, vai nos mostrar que, em termos de diagnóstico, pode haver ali uma perturbação, uma patologia. Por fim, vamos falar da estação do ano. A estação do ano correspondente ao elemento fogo é o verão. Então, o verão será a estação em que, quando o fogo está em equilíbrio, nos sentimos mais expostos, devemos sair mais, estar com amigos, e quando está em desequilíbrio pode-nos acontecer duas coisas. Por um lado, percebermos que o nosso corpo sente calor em excesso, então imagino muitas vezes aqueles executivos que estão muito nesta energia de fazer, depois que chegam aqui a esta fase do verão e que ficam muito vermelhos, suam muito, porque o fogo em excesso dá esta energia do suor, as pessoas ficam extremamente acaloradas. Então têm muita necessidade de procurar locais mais frescos, e devem fazê-lo, porque de facto a probabilidade de terem uma doença cardíaca nestas alturas é maior. Mas também acontece o oposto, um fogo apagado é aquela pessoa que estamos em pleno verão e ela não quer ou não sente vontade de sair de casa. Então, nestes casos, é muito importante percebermos o que é que está na origem deste desequilíbrio, perceber que de facto, possivelmente, há ali uma lei patológica e que está a colmatar depois também neste estado mais depressivo, que é um fogo apagado, também facilmente chega a este estado de apatia, de depressão, de introspecção em excesso. Então, percebemos através da forma como eu estou nestes meses mais quentes do ano, se eu posso ou não estar a sentir mais desequilíbrio neste elemento. Um dos alimentos que faz despertar mais este elemento fogo é o café. Então, o café, por ter o sabor amargo, vai ajudar a dispersar este fogo, sendo que, se ele já está em excesso no nosso organismo, ele vai ser uma bomba. Então, aquela pessoa que já tem excesso deste elemento, que está nesta energia muito de fora e muito acelerada, com o café ainda vai ficar pior. Então, é preciso ter muita noção que, às vezes, quem está com o desequilíbrio sente necessidade de tomar este café porque ela está com carência do elemento, e nós queremos reforçar, que é quase como uma busca deste amargo, mas quando vamos buscar este amargo pode eventualmente ser pior a emenda que o soneto, não é? Então, nós ficarmos com mais ansiedade, mais taquicardia, mais problemas de facto neste elemento. Eu sou uma pessoa, como te disse, que tem que estar muito atenta
as sintomatologias do elemento fogo, porque muito rapidamente caio neste excesso de yang, e sinto fisicamente esse excesso como muita palpitação, sinto que de facto fico com a face ruborizada, no suor não noto tanto, mas sinto aperto no peito, ou seja, há uma sensação que de facto de contenção nesta zona do coração. Começo a sentir tonturas às vezes, e muita necessidade de tomar café. E então há uma série de cuidados que eu preciso de ter, de indicações terapêuticas que tenho que dar a mim própria para me ajudar neste equilíbrio. Uma delas é o sono, extremamente importante. Fogo em equilíbrio precisa de cumprir alguns horários de se deitar e de se levantar. Então eu devo ir para a cama antes das 11, mas mesmo antes das 11, estar a dormir às 11, porquê? Porque esta internalização do sangue é necessária de ser feita para que de facto haja este lado yin, este dentro. Então eu dormir ajuda-me a sentir este yin. E agora vocês perguntam, mas a Bárbara, se eu já estiver com dificuldades, com esta insónia já patológica, pois bem, eu aí tenho que fazer um esforço de me levantar cedo, portanto o pequeno almoço deve ser tomado sempre entre as 7 e as 9 da manhã, um bom pequeno almoço, porque é aí que está a funcionar mais o nosso meridiano do estômago, portanto seria nesse horário que o nosso corpo tem capacidade de absorver melhor os nutrientes, devemos comer até a proteína, comer um pequeno almoço de rainha, e depois claro, como se eu acordo cedo, vou ter mais sono à noite, tá? Nos primeiros dias vou achar péssimo, vou dizer mal da minha vida, vou ficar cheio de sono de manhã, mas se eu insistir e perceber que eu tenho que ter novos hábitos, e aqui eu aconselho-vos a ler o livro Hábitos Atómicos, porque de facto são os pequeninos hábitos que fazem grandes mudanças. Então esta alteração deste hábito vai-me ajudar muito a eu regular este elemento fogo. E acreditem que eu era aquela pessoa que achava que de noite é que funcionava, porque isto já denotava um pouco a tendência para eu cair ou ter tendência a caminhar por este terreno da oscilação do fogo. Então eu tive que me reeducar para entender que era uma questão de saúde ou doença e que para o meu organismo era absolutamente essencial cumprir este horário de ir para a cama cedo e, claro, depois de me levantar cedo. E acreditem que eu dizia sempre que não, que eu era aquela pessoa que trabalhava melhor de noite e que de manhã gostava era de dormir, mas isto fazia tão mal a este meu elemento de fogo. Espero que tenhas gostado deste vídeo, que tenha feito sentido, que tenhas tirado algumas dicas e que tenhas uma vida saudável e plena porque tu mereces.